função mesmo, ela ficou algo assim, né? Não importa onde que ficou, indo lá para cima e depois vindo lá de baixo, né? Tipo isso que ela ficou, né? A gente costuma dizer o seguinte, não vai mais ficar construindo o gráfico X e o eixo X e o eixo Y. Isso vai ser sintetizado desta forma. Em 5/2 existe um buraquinho, lembra que eu comentei algo na primeira aula, intervalo aberto, intervalo fechado. Esse intervalo aberto é no 5/2, e sem precisar fazer tudo isso, eu posso dizer que abaixo do 5/2, perdão, à direita de 5/2, a função está lá embaixo. Lá embaixo ela admite valores o quê? Negativos. Lembra que o eixo o zero está aqui, então para baixo é negativo, vai indo para o infinito negativo. Lá para cima, já está indo para o infinito positivo. Então, se a função ela está lá para baixo aqui, significa que à direita ela admite valores negativos. À esquerda, ao contrário, ela admite valores positivos. A questão é, ela admite valores positivos nesse pedacinho aqui, depois ela desce de novo. Quem que está aqui? Quem que está aqui? E do lado de cá também, ela admite valores negativos, depois ela dá uma encostadinha aqui e sobe. Então, tem um momento que ela muda de ideia e ela vai para cima. Para cima, ela é positiva. Tá? Então, aqui ela tem valores positivos. Nesse pedacinho, ela está para baixo, é negativo. Neste pedacinho que está magrinho aqui, ela é positiva. E deste lugar para baixo, ela volta a ser negativa. A questão é quem está aqui e quem está aqui para eu analisá-la. Para eu saber isso, eu vou ter que estudar agora essa função. Estudar essa função é você igualar a zero a função, tá? E descobrir quais são esses resultados. Quais são esses valores que tornam a função, né, positiva e negativa. Não muda nada, gente, aqui não muda nada se eu colocar, só para ficar mais fácil, tá? 27, que seja. Tá? Dá na mesma. É o mesmo perfil, que a condição de existência, ela é para o denominador, tá? Vocês viram que eu mudei o 3, enfim, não importa. Então, eu vou mostrar para vocês, então, como que eu vou realmente entender todo o comportamento dela. Para alguns, é uma revisão. Para outros, é uma matéria que não foi vista, que é análise de sinais. Tá? Que é o famoso varal. Não sei se vocês viram varal. Quem já viu, me dá um toque ali no chat, tá? Nesse varal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai igualar a zero e encontrar as raízes, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter, eu de separar, isso é muito importante fazer com critério, eu vou chamar de primeira equação, segunda equação. Tá? A primeira equação, como vocês estão vendo, eu transformando aqui, vai virar uma função de segundo grau, que é de segundo grau. Então, sempre eu vou igualar a zero para encontrar as raízes. Então, eu tenho 3x² menos 27 igual a zero. Por quê? Porque essas interrogações são exatamente as raízes. Tá bom? E aí, mudou só um pouquinho aqui, né? Mas, enfim, 3x², na verdade, o gráfico ele vai ficar assim. Bom, já eu mudo o gráfico. Vamos terminar de resolver. É uma equação de segundo grau incompleta. Incompleta, eu nem preciso fazer Bhaskara, né? Basta eu passar o 27 para lá, divido por 3, né? 27 dividido por 3 dá 9. Eu mudei só para ficar um número exato, para ficar mais fácil. Então, a gente tem x igual a mais ou menos 3. Quem não entendeu, me pergunte. Então, as raízes são x igual a mais ou menos 3, tá bom? Guarda aí.
Aí, a segunda, eu faço a mesma coisa. Só que a segunda, eu já tinha até feito. Então, vamos fazer uso do que a gente já tinha feito. É uma função de primeiro grau. Então, eu igualo a zero, mas eu sei que eu só igualo a zero para saber quem é a raiz. Mas quando esta raiz for colocada no gráfico, ela vai com a bolinha aberta. Por quê? Porque é uma raiz no denominador. Denominador, que é o de baixo, tem que ser diferente de zero. Então, só para você não se perder, aí você põe diferente, tá? Se eu tivesse, ao invés de a função 1 dividido pela 2, se fosse a 1 vezes a 2, aí o cálculo era o mesmo. 1 vezes a 2, a diferença só seria que eu não precisaria pôr diferente, bastaria eu colocar igual, porque quando está tudo em cima, tudo é permitido, tá? Agora eu vou tentar fazer um gráfico aqui que condiza, para já cair bonitinho nessa situação que eu tenho aqui desse lado, tá? Então, eu vou ter duas funções onde eu faço a análise de sinal. Deixa eu só ver se não tem ninguém pedindo para entrar. Tem. Aí, bom, vamos lá. Se tiver alguém pedindo para entrar, me fala, porque eu não estou vendo, tá bom, gente? Então, deixa eu só pôr a forma um pouquinho mais bonitinha, para não ficar tão feio, né? Então, deixa eu deixar ela mais grossa para ficar legal. Então, pronto. Então, nem preciso disso tudo. Então, olha só o que a gente vai chegar, já chego nisso daí. Então, vamos lá. Você vai colocar agora as três funções, uma sequencial à outra, tá bom? Não precisa de 4, são só 3. E aí a gente analisa. Lembre sempre que cada uma tem que ser olhada separadamente e na última casa você relaciona as duas. Então, na primeira, a gente tem que lembrar que é uma função de segundo grau. A função de segundo grau ela é uma parábola. A parábola pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Neste caso, como A é positivo e teve duas raízes, ela tem aquele perfil, eu só vou fazer o tracejado para lembrar. Ela está com esta cara, né? Lembra disso. Então, estes dois pontos que eu encontrei são exatamente as raízes, que é 3 e menos 3, né? Acho que aqui, 3 e menos 3, ok? Guardado aí. Aí, lembra do que eu dei a semana passada. Semana passada acima de 3. Se eu colocar qualquer número acima de 3 na lei original e resolver 3 vezes qualquer número maior que 3 menos 27, vai dar positivo. Então, qualquer número acima de 3 e abaixo de menos 3 vai dar positivo. Eu fiz essa síntese no último slide da aula passada. E aqui embaixo, eu nem preciso fazer esse esboço, só fiz para lembrar que a parábola está assim, né? Então, acima do 3 e abaixo do menos 3, positivo. Entre os dois, negativo. Tá? Já a função 2x menos 5, ela é uma reta, porque ela é de primeiro grau, e é uma reta crescente. E ela tem como raiz o 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. 2,5 é um pouquinho abaixo do 3. Então, eu tenho que fazer proporcional, né? Então, proporcional é imaginar que aqui é o 0, 2,5 mais ou menos aqui, mas eu faço aqui embaixo. Só que este 2,5, que é 5 sobre 2, tem que ser aberto. Por que aberto? Simula, é como se eu tivesse uma função assim crescente, né? Mas a raiz é 5 sobre 2, acima de 5 sobre 2 ela está positiva, abaixo de 5 sobre 2 ela está negativa. E ela está negativa infinitamente. E, essa foi a segunda.
Aí, finalmente, eu vou lá no enunciado e vejo que relação que se estabelece entre as duas. É uma dividido pela outra. Numa divisão, eu tenho o quê? Regra de sinal. Então, aqueles números que eu apaguei aqui, colocado como interrogação, são esses números aqui, são as raízes. É o 3, é o menos 3, que são as raízes da função. Professora, Oi? fizeram uma pergunta aqui, perguntando por que ela está negativa infinitamente. Por quê? Porque, ó, o próximo slide que eu tinha feito, ó, porque essa função 2x menos 5 é uma reta, e a reta vem do infinito e vai para o infinito. Significa que, se o sentido de crescimento é da esquerda para a direita, você pega qualquer número à esquerda, pega menos 1.000, menos 1 milhão, menos 10 milhões, menos infinito, e substitui aqui 2 vezes menos 1 milhão é negativo. Somando com menos 5, fica mais negativo ainda. Então, qualquer número negativo que eu pegue aqui, vai, na imagem, vai dar um negativo. E é isso que a gente está falando. Aqui ela vai continuar negativa até. Não se esqueça que tem o eixo do Y. É o Y que é negativo. Então, para a esquerda ela é negativa, para a direita, ao contrário. Se eu pego um número, qualquer número maior que 5 sobre 2, substituo no lugar do x, o número tende a crescer. Por isso que é uma função crescente. Quem perguntou, dá uma revisada lá na função de primeiro grau, lá na apostila, porque é ela que dá o norte para essa constatação. Tá, Lívia? Função de primeiro grau, negativa. Quando está abaixo, e positiva quando estiver acima, ok? Bem, e continuando, né? Esse é o motivo, é uma reta crescente, tá? A reta crescente tem essa característica. Agora, na nossa análise de sinal, eu ainda não terminei, eu tenho que fazer a regra de sinal. Na regra de sinal, quando eu tenho uma divisão, perceba que é uma divisão que está acontecendo ali embaixo. Olha, é a primeira dividido pela segunda. Então, o que eu faço? Regra de sinal. Quanto que é positivo com positivo? Mais com mais. Positivo. Entre 5 sobre 2 e 3, que é esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, a de cima é negativa, e nesse pedacinho, a de baixo é positiva. Então, negativo com positivo dá negativo. Que foi o quê? Aquilo que eu mostrei aqui, ó, neste pedacinho, é negativa, ela tá para baixo. Depois, entre menos 3 e 5 sobre 2 é negativo em cima, negativo embaixo. Negativo com negativo, positivo. Que é esse pedaço aqui que a função está lá para cima. Tá? Na verdade, como eu mudei de 25 para 27, se eu for preciosista e fizer o gráfico certinho, ele vai ficar, essa raiz agora, ela fica o mesmo perfil, mas ela vai ficar assim. Só a inclinação que muda. Ela vai vindo em negativa, 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 e vai indo assim, na assíntota. Esta mudança aqui é o 3 positivo, e aqui é o menos 3, né? No caso, tinha que ser um pouco para lá, né? Então, no menos 3, para baixo do menos 3, mais com menos é o quê? É menos. Para baixo do menos 3, a função está negativa. Acima do menos 3, mas abaixo do 5 sobre 2, que é esse pedaço aqui que a gente está destacando, né? Deixa eu fazer ele mais, né? Ó, ele é a função é negativa. Até aqui. Passou daqui até 5 sobre 2, sem encostar no 5 sobre 2, ela já é positiva. Depois, do nada, sem encostar no 5 sobre 2, que é a bolinha aberta, tá? Ela é o quê? Ela fica negativa, que ela vem lá do infinito. Então, esse tipo de análise
vai me permitir estudar a função. Então, quantas perguntas se faz? Ó, é a mesma função, eu nem mudei. Eu fui fazendo slide 1, slide 2, fui aumentando. Se eu quiser terminar ainda com uma análise dela mais criteriosa, eu ainda posso perguntar, beleza. Então, a partir dessas constatações, quando que essa função, está lá no slide anterior, tá? As raízes, eu só vou deixar os grafiquinhos. Então, outra pergunta, além de encontro e domínio, uma pergunta muito comum é quando que essa função ela é maior ou igual a zero? Essa pergunta. Quando? Tá? Então, quando essa é a pergunta, você não tem saída. Você tem que fazer esses varais para entender. Tá? E aí a resposta não é difícil. Onde ela é maior ou igual a zero? Em todos esses pedacinhos em que ela está lá para cima. Onde que ela está lá para cima? Ah, nesse pedaço ela está lá para cima, olha lá. Ah, nesse pedaço de x a função está lá para cima. Agora, eu não vou fazer esse gráfico, eu vou fazer este varal. Então, eu vou falar, este primeiro é entre menos 3 e 5 sobre 2. Esse segundo é acima de 3. E aí, a resposta para esse tipo de pergunta, que já não é vinculada a encontro-domínio, encontro-domínio é tudo isso aqui, o domínio é tudo isso aqui, x. Domínio só não entrou o 5 sobre 2, mas quando ele pergunta quando que a função inteira é maior que zero, aí você tem que responder o seguinte, ela a resposta é, começa no menos 3, termina no 5 sobre 2, inclui, porque é bolinha fechada no menos 3, mas é bolinha aberta no 5 sobre 2, ok? Não entra. União, o é de união, depois começa no 3, incluindo 3, termina onde? Ela continua para o infinito. Ela continua para o infinito. Então, o x vai para onde? Para o infinito. Qual infinito? Positivo. Conheço o último número do infinito? Não. Então, ela vai para o infinito até onde Deus quiser, né? Então, são análises importantes para eu estudar, né? Condições de existência para funções quando tem raiz, quando tem denominador com função, que é funções racionais também, que racional é porque é uma fração, e também quando eu tenho inequação, que é o que eu acabei de mostrar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta ali? Isso aí, gente, só dá para... A verdade é, você só vai conseguir entender bem isso tudo que eu estou falando se você estiver fazendo as tarefas que já estão lá no meio da apostila, gente. Porque as coisas agora tendem a ficar mais complexas, né? Cada aula que passa. Então, nos dias que eu não estou em aula, é para vocês fazerem aquelas tarefas que eu deixei lá, que é na quinta-feira, tá? Isso é muito, muito importante. Senão, vira bola de neve, tá? Bem, essa foi uma questão que eu fiz de diversas maneiras, ó, a mesma questão de formas diferentes, né? Então, depois eu vou pôr assim, essa foi a A, eu vou chamar aqui de B, porque aí foi uma outra perspectiva, né? Vamos chamar isso aqui de B, senão vocês vão falar que é continuação, né? Já que agora a gente não posso nem gravar, antes eu gravava. E essa aqui já é C. É uma outra pergunta que eu posso fazer, tá? Então, e aqui seria até D, né? Porque aí eu pus a raiz, foram algumas propostas diferentes. Agora, essa aqui eu vou chamar de E, né? Então, essa alternativa E, ela é mais simples, por quê? Porque ela não tem uma fração. Então, basta eu saber a condição de existência para a raiz quadrada. Qual é a condição de existência para a raiz quadrada? Que ela seja, sempre, condição de existência, que ela seja maior ou igual a zero.
tá? Maior ou igual a zero. Essa função, como ela não está distribuída, eu tanto posso fazer ela separada ou distribuindo, né? Então, eu vou distribuir, porque aí ela permite vocês a perceber, né? Então, vai ficar 5x menos x quadrado. Ajeita um pouquinho, menos x quadrado, pus primeiro, mais 5x. Tá? Maior ou igual a zero. Que função é essa, gente? De segundo grau. Qual é o aspecto dessa função? É uma parábola, de novo, com o quê? Com a concavidade para baixo. Então, peraí, parábola, ela tá com essa carinha aqui, né? Aqui, pra cá. Ela tá com esse aspecto. Por quê? Porque o A aqui, só lembrando, né? O A é menos 1, é negativo. O B é igual a 5. E o C não tem, é zero. Aí eu fiz isso, eu dei um toque para vocês. Toda vez que o C é zero, uma das raízes é zero. Então, a gente já pode dizer que uma das raízes é zero. E a outra? A outra a gente resolve. Na verdade, essa daqui é zero. A outra é maior. E como eu resolvo? Aí você tanto faz, você tanto pode usar Bhaskara ou fatorando, né? Mas qualquer que seja o mecanismo, você não pode fazer direto com esse sinal. Esse sinal não entra na fórmula. É isso que eu pus esse exercício, porque tem gente que resolve daqui para cá, x maior ou igual a zero, aqui um erro muito comum, tá? Por cuidado. Vou escrever até que é erro. Um erro é a pessoa colocar x igual a zero daqui. E 5 menos x igual a zero. Perdão, bom não, maior ou igual. Maior ou igual, maior ou igual. Ah, porque o sinal é maior ou igual. Este sinal, ele fica quieto. Ele só entra na nossa conversa depois que eu colocar todos os números lá na reta. Esse sinal. Tá? Maior ou igual significa onde a função é positiva. Ponto. Então, eu tenho que voltar. Você não precisa ficar copiando, mas você tem que voltar, sim, ao original. O que é original? Igualar a zero. Porque quando eu igualo a zero, eu estou encontrando as raízes. Sempre. Tá? E aí, aqui você faz do jeito que você bem quiser. Se você quiser fazer por Bhaskara, já está de jeito, beleza. Uma das raízes vai ser zero. B quadrado menos 4AC. Bhaskara dá 25. X é igual a menos B, que é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes A. A é negativo, então é menos 2. E aí você encontra que 5 menos 5 é zero. 0 sobre menos 2 é zero, porque é uma regrinha, quando o C é zero. E a outra raiz é menos 5 dividido por menos 2, né? Perdão, menos 5 com menos 5, que dá menos 10 dividido por menos 2, que dá 5 positivo. Tá? Então, esse 0 e esse 5 são as raízes. Agora, com o comportamento dela sendo negativo ou A, significa que entre 0 e 5 ela está aqui para cima, então aqui entre 0 e 5 a função é positiva, acima de 5 a função é negativa, abaixo de 0 a função é negativa. Como a pergunta é onde ela é maior que 0, a resposta fica mais fácil, ela é maior que 0 entre 0 e 5. Então, essa resposta é mais tranquila, né? Fazendo o cochete, entra o 0, entra o 5. Tá? Fica mais fácil. Mas é uma função parecida com essa última que eu fiz anteriormente, tá? Que é uma função com condição de existência que se transforma numa inequação. Não deixa de ser uma inequação, né? Alguma pergunta? Tá? Beleza.
Oi, Marcos. Gente, que seropédica que tem de bicho. Fala, Marcos. Sem querer ser indelicado, né? Esse tipo de exercício que a senhora está fazendo é um exercício tipo de prova? Tudo pode ser exercício de prova, né? É a matéria que eu estou dando, pode ser. Eu digo padrão. Hã? Eu digo padrão. Sim, alguma coisa de condição de existência vai ter. Vai por quê? Porque é um pré-requisito para entender o cálculo, né? Na verdade, condição de existência pode ser sintetizada como entender o comportamento da função. E a gente está estabelecendo, né, conjecturas para entender o comportamento da função sem aquelas regras fechadas que existem na função de primeiro grau é assim, função de segundo grau é assado. Passou daí, são muitos os detalhes e as funções dos coeficientes e o cálculo, que é a nossa matéria, ele está vinculado a isso. Então, é uma possibilidade, sim. Pelo menos uma questãozinha aí eu vou pôr, sim, de função. Mas alguém já me perguntou há algum tempo atrás, né, se a gente vai estar no presencial quando for a prova. Mas, ai, gente, eu não sei nem se a gente vai estar no presencial, está tudo tão complicado. Mas mesmo que a gente esteja no presencial, tudo vai estar muito confuso. Eu não tenho intenção, só para deixar vocês mais tranquilos, de fazer a primeira prova presencial, não. Eu acho que vai ser meio trágico. Eu acho que vocês vão estar muito inseguros, vai estar aquela bagunça. Então, é bem provável que essa primeira prova, independente de estar presencial, eu vou fazer a online. Aí, como vai ser depois, mais daqui uma semana, tal, aí vai ter o carnaval, eu já dou um toque, que eu já vou saber mais ou menos do que eu vou cobrar, né? E aí vocês ficam mais na paz. Porque, na Fechou? verdade, tem alguns professores, no caso do meu departamento, que está com muita insegurança. Tem em relação ao próprio programa, eles estão falando assim, isso aqui pode ser alterado caso volte presencial e tal, está tudo muito incerto. Então, Exatamente. Então, eu não sei o que pode ser alterado. Ou a gente volta no presencial, ou a gente não volta, fica assim. Então, como a aula eu não posso bater martelo, a prova eu posso. Então, eu penso que seja melhor a prova por a distância. Eu estou dando aula de avaliação, né? Porque eu dou aula para licenciatura, e mais do que nunca, nesse momento, é muito tempo que vocês estão longe para a gente já ir para as voadoras, né? Vou na voadora, já vou dar a prova. Não. E porque é justamente a prova, ela está no calendário, e ela vai ser na semana que a gente volta. Se vocês olharem lá, e não tem como mudar, porque o calendário tem que ter uma prova em março, outra prova em abril, é assim. Então, vocês voltam na segunda, vai ter uma prova já na semana? Não. Eu vou dar aula normal e aí eu dou uma prova online, tá? Fica na paz, mas isso pode cair sim, com certeza. Fechou? fechou. Professora, Oi. professora, eu tenho uma dúvida ali no slide anterior. Tá. Fala. Aqui? Sim, varal, né, que chama essa linhazinha? É análise de sinal, mas os alunos sempre falam, professor, é varal, é varal. Aí a gente fala varal, né? Sim, porque tá de 0 a 5, e aí tá para baixo. E por que não seria para cima, se tá, tipo, está crescente? Não é para cima, porque olha aqui na hora que eu fiz a distributiva. Aqui dentro ela estava um pouquinho maquiada. Quando eu distribuí 5 vezes x, x vezes x, o x quadrado ficou negativo. Aí eu ajeitei, lembra que o x, quem está aqui na frente do x quadrado é o a. E quando o a é maior, é negativo, a parábola está com a concavidade para baixo. E quando o A é positivo, ó, o contrário daquela anterior que eu fiz, ó, essa aqui que eu fiz, o A,
aqui é uma de segundo grau também, ó. O A é 3x², lá é menos 1. Então, ó, a parábola que a gente fez aqui, ela seria com a concavidade para cima. Percebeu aqui? Já esta outra, o A é menos 1. Vocês não podem perder de vista a lei de formação de uma função de segundo grau, né? A lei de formação de uma função de segundo grau é y igual a ax² mais b, que multiplica x, mais c. É este aqui, que quando é positivo, a parábola é o quê? Concavidade para cima. Quando ele é negativo, a concavidade é para baixo. Lembra? Sim, lembrei. Lembrou? Perfeito. Obrigada. Tá. Lembrar, tá? Isso aqui não entra no nosso exercício, né? Mas esse aqui é pequenininho. Por que que esse aqui é pequenininho? Porque a única condição de existência é aquela em que pede que aqui embaixo seja diferente de zero. Então, não importa quem está em cima. Se está falando qual é o domínio, né? O domínio quando a pergunta qual é o domínio, tá? Então, se a pergunta é o domínio, x menos 3, que é o denominador, tem que ser diferente de zero, que é o mandamento da lei de Deus, né? Não dividirás por zero. Não existe divisão por zero. Que número torna essa função indeterminada? O 3. Porque se eu fizer 3 menos 3, fica 2 sobre zero. Isso não existe. Então, é simplesmente isso. Aí você coloca aqui todos os valores aqui, exceto o 3, né? Estão proibidos de entrar nesta função. Eu não sei se fica bem fácil aqui da gente fazer este gráfico, mas assim, deixa eu ver se ajuda, porque alguns nem ajuda tanto, mas ficou menos 2 dividido por x menos 3, é isso? Deixa eu ver. Então, pronto, ó. É um outro exemplo, bem legal. Deixa eu pôr rapidinho, só para vocês verem que é o mesmo caso daquelas que eu fiz, né? X tem que ser diferente de 3. Se o x tem que ser diferente de 3, olha como que ele fica aqui, compartilhando, ó. No GeoGebra. Sempre façam quando vocês estiverem fazendo a tarefa, olha lá. A função está aqui, menos 2 dividido por x menos 3. X tem que ser diferente de 3. 3 é onde está a minha mão. Olha aqui. A função, eu vou subindo, eu vou descendo, ó. Se eu descer, a função vai estar lá embaixo, mas ela não encosta onde? No 3. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ela vai indo para o infinito. Quem que está indo para o infinito? O x? Não, a função. Tanto é que não é finho ali, tá? Então, da mesma maneira, eu faço isso com... Deixa eu fazer mais rápido aqui. Se eu fizer o contrário, a mesma coisa. Mãozinha está no 3, né? Ó, a mãozinha está no 3. Aí, eu vou subindo, 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 subindo. Ele fica 1 milionésimo do milionésimo de um fio de cabelo, mas não encosta no 3, como se eu tivesse uma assíntota. Então, essa função tem o mesmo comportamento que aquela que eu mostrei, né, gente? Que tem um buraco no x diferente de 3, né? Então, no 3, na verdade. É isso. Agora, acho que só tem mais um desse tipo, e aí a gente vai para uns assuntos mais capciosos. Vamos lá. Semana 2, terminar aqui. Então, agora, este último aqui, este último não. Este último eu vou fazer lá na aula 3 mesmo, porque ele tem a ver. Eu vou fazer agora. Só para começar
preparar vocês para o assunto que vem já já, tá? Porque essa fórmula não é uma fórmula qualquer, não. Isso aqui é mais para a gente lembrar um pouquinho de simplificação. E algumas propriedades de matemáticas que vocês deixam lá no passado e que vocês se esquecem, tá? Tem alguém falando comigo aqui? Não lembro. Não. A Júlia falou professora, mas eu acho que já faz tempo. Então, assim, o que é x mais h ao quadrado? Então, quem já está, lembra bem o que é produto notável, já tudo bem, já comece a estudar, né? Nos produtos notáveis, um dos produtos notáveis mais utilizados é aquele que me diz o seguinte: se eu tiver a mais b ao quadrado, eu tenho duas possibilidades de envolver. Eu posso fazer a mais b vezes ele próprio, fazer a distributiva, que é a vezes a vezes b, b vezes a, que é AB, e b vezes b, eu posso fazer isso. Ou então, perceber que isso aqui é o quadrado da soma. E o quadrado da soma tem aquela regrinha muito famosinha, né, que é o quadrado do primeiro, né, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso aí é o nosso arroz com feijão, tá? Se aqui é mais, fica tudo positivo. E se fosse a menos b ao quadrado, você faria a mesma coisa e daria a ao quadrado, só mudaria o sinal do termo central, tá? Os demais, mesma coisa, né? Então, é quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, tá? Então, é a mesma coisa. Fica só atento, é só revisão, né? Que se é positivo, tudo é positivo. Se aqui for negativo, aqui é negativo, tá bom? Tem mais um, mas aqui nesse exercício não precisa. Já já eu relembro vocês. Então, usando essa prerrogativa, aqui eu tenho o quadrado de x, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. O resto eu copio. Menos x quadrado dividido por h. Simplifique, a gente percebe que tem x quadrado aqui, cancelou. X quadrado menos x quadrado. E este termo tem um h, então, olha, eu tenho h aqui e eu tenho h aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Deixar o h em evidência. O que é deixar em evidência é o oposto, né, da distributiva. Na distributiva, só relembrando, na distributiva a gente faz o quê? H vezes 2x, 2xh. H vezes h, h ao quadrado. Mas eu não fiz a distributiva, eu fatorei. Então, também é importante vocês lembrarem, porque aqui foi fatorar. São operações que a gente vai usar muito. Fatorar. Porque é o contrário de desenvolver produto notável. Desenvolver produto notável é uma multiplicação e eu abrir. Por exemplo, se eu faço a distributiva, eu estou desenvolvendo uma multiplicação, um produto, e eu distribuo. Fatorar significa transformar num produto. É o contrário. Não está em produto e eu faço transformar. Mas para quê? Para eu poder fazer esse cancelamento, né? Fazer o cancelamento que a gente tem intenção, porque a intenção é simplificar. Então, agora que tem um vezes aqui, eu posso cancelar. Então, muito cuidado. São pequenas operações, pessoal, que muitos, às vezes, estão muito tempo parado, muito tempo que terminou o ensino médio. A turma de vocês é muito heterogênea. Tem pessoas que
que estão afiadas porque nunca pararam de estudar, tem pessoas que estão muito tempo parado. Então, eu estou dando todos esses beabá para você parar. Pô, faz tempo que eu não faço, então eu vou ter que rever isso, porque eu ainda não estou lembrando direito. Se é o seu caso, vai se atento. Aí, beleza. A finalização desse daqui é essa. Termina aqui, 2x mais h. Mas agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Essa é uma expressão qualquer? Foi só para a gente treinar um pouquinho de simplificação? Não. Daqui umas semanas, vocês vão descobrir, eu estou terminando, então eu vou colocar, vou duplicar mesmo e vou colocar um OBS, para quando chegar a hora vocês já linkarem. Este 2x aliás, esta fórmula, que é x mais h menos x quadrado, etc., é a definição a partir da ideia de limite, que é o que eu vou começar agora, mas uma ideia mais profunda, tá? É a derivada de x quadrado. Isto aqui ao quadrado menos x quadrado é a derivada de x quadrado. Então, vocês vão aprendendo daqui um dia, e tem tabela, vocês vão ter tabela. Se eu perguntar, pessoal, eu quero se f, peraí, deixa eu pôr o símbolo correto. Se uma função lá na frente, x quadrado, então, vocês vão aprender que a derivada, essa é a simbologia, colocar, que é o nosso derivada de f. É uma apóstrofe, assim, é uma linhazinha. Depois eu vou falar de simbologia com calma. Isso aqui é igual a 2x. Esse mais h é a constante que não vem ao caso. Depois a gente vai falar. Da mesma maneira que se fosse x ao cubo, aí seria 3x quadrado. A regra que está escondida é tombar o 2 e diminuir 1 grau. Essa é a ideia de derivada. E a gente vai fazer a derivada aqui, direto. Só usando essa formulinha. Enquanto que nesse exercício que eu dei, eu desenvolvi tudo. Tem duas formas depois de resolver. Fazendo tudo isso, e isso eu peguei um básico, tá? É a derivada mais simples. Mas não foi o objetivo, foi só para plantar a ideia, o germen, porque isso a gente vai fazer só na semana que vem, porque agora, nem a semana que vem, na outra. Agora a gente vai começar a ir entrando nessa ideia de limite. A ideia de limite está vinculada, guarda, ao último gráfico que eu mostrei. Às vezes eu tenho um número que não tem, tá buraquinho lá no domínio. Aí, do ladinho direito, ele vai para o infinito. Do ladinho esquerdo, ela vai para o outro infinito. E neste ponto não tem definição. E um cabelo do lado. Um cabelo do lado é limite, tá? E é isso que é o limite. Então, sem dar nome aos bois, esses exercícios que a gente fez de condição de existência, por exemplo, a pergunta, quer ver? Se eu perguntasse nesse exercício que nós fizemos, o último, anterior a este que eu simplifiquei, se eu perguntasse aqui, pessoal, qual é o limite desta função menos 2 sobre x menos 3, quando x está perto do 3? Perto, porque no 3 ele não se define. Aí vocês vão falar, o limite perto do 3 depende. É perto do 3 no 3,1 ou é perto do 3 no 2,9? Limite é do ladinho. Porque no 2,9 ele é negativo. Ou no 3, ao contrário, ele era positivo. No 3,1 ele é negativo. Como eu vou saber? Fazendo esses cálculos sem precisar fazer a geometria. E esses cálculos estão anexados, estão vinculados a isso que eu acabei de dar, que é faturação e produto notável. Tá? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. A Júlia, tadinha. Ela já falou. Beleza.
Ah, a gente esquece mesmo, normal, né? Eu tô vendo os estudos, gente, não adianta a gente forçar. Existem estudos sérios que dizem que é tão pesado isso que eu vou falar. Estatisticamente, uma pessoa termina um ensino médio, 11, 12, 13 anos de estudo, depende de quando ela começou, com um pouco mais de 10% do que ela aprendeu a vida inteira, cognitivamente, forever, dentro dela. É nada. 10%. Quer dizer, que sentido faz provas de furar o olho do cara, furar o olho e sem a certeza, a convicção de que isso vai realmente reverberar. Eu prefiro a gente fazer uma coisa assim, séria, mas tentando buscar e refletir sobre o que vocês já aprenderam, porque senão daqui uns 2 anos você já esquecer tudo que a gente está tentando retomar, né? Então, assim, continuando, então, eu só vou salvar, tá bom, para alguém perguntou, a menina que era nova também perguntou, então, olha, gente, só para quem não está ainda estudando, eu deixei a própria em PDF a semana 0, a semana 1, e agora a semana 2, eu deixei a semana 2 incompleta, agora ela está completa lá para vocês, e aí eu vou começar a semana 3, que é o que eu deveria estar começando agora, mas não tem problema, a gente nunca está atrasado, a gente está onde deveria estar. Então, vamos lá. Então, essa ideia de limite, hoje, a gente não vai entrar em muitos exercícios complexos. Se a gente conseguir dar conta da teoria, porque a teoria, ela tem muitas singularidades, tá? Uma delas é que você tem propriedades. Gente, para que servem propriedades? A matemática é cheia das propriedades. A propriedade, não só a matemática, né, das exatas, elas estão aí para nos assegurar quais são as autorizações que a gente tem dentro de um exercício. O que eu posso fazer, o que eu não posso? Quando que eu estou fazendo besteira? Né? É isso. Então, propriedade não é para você ficar assustado, é para te nortear, tá certo? Então, a ideia de limite, a gente tem eu dei alguns exemplos, tá? A ideia de limite, ela tá bem clara aqui nesse exemplo que eu tô colocando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, não dá, não cabe. É que se eu ponho nos slides, no modo slide, eu não consigo rabiscar. Então, a ideia de limite é você perceber o que está acontecendo, não em um ponto qualquer, em relação a X, né? Sempre domínio, em um ponto qualquer, mas nas adjacências, nas vizinhanças daquele ponto. Então, quando uma função é contínua, por exemplo, quando não tem buraco, que é mais fácil, falar de uma forma bem básica, não, o que está acontecendo naquele ponto, basta, para eu saber o que está acontecendo, basta eu pegar a lei da formação, a lei dela, e substituir o ponto que eu quero. E aí, o que eu vou encontrar é o que a gente chama de imagem. Como eu falei no início da aula hoje, quando eu tenho, então, ponto tem o x e o y é a imagem. Quando eu não tenho restrições no domínio, principalmente quando ela é uma função polinomial, e vocês são muito sortudos, porque vocês só vão trabalhar com funções polinomiais aqui agora, hoje. Então, não tem restrição. Então, qual vai ser o limite? O limite vai ser a própria substituição. Então, a primeira ideia de limite é você meramente pegar a lei, aqui é uma função de primeiro grau, se eu quero a imagem quando x é 1, quando x é 0, quando x é menos 1 e etc., basta eu chegar na função, substituir. Então, por exemplo, f de 1 é fazer 2 vezes 1 mais 1.
2 mais 1 deu 3. Então, esta imagem, f de 1 igual a 3 e assim por diante, já é o limite, tá? Então, a gente pode, como eu coloquei, introduzir esse conceito dizendo simplesmente que o limite de f, quando x tende a 1, é 3. E quando x tende a 0, é 1, e assim sucessivamente. Então, apesar de ser simplesmente uma mera substituição, a simbologia é diferente. Então, a simbologia é a seguinte: lá no ensino médio, vocês diriam f de 1 é 3. F de 1 é 3. Aqui vai ser o seguinte: qual é o limite de 2x mais 1, que é a função, e lá no pezinho vai estar quando x setinha 1. Então, aqui está escrito quando x tende. Essa é a expressão usada em limite. Tende a 1. Tá? No nosso caso, quando ele tende a 1, ele é o próprio 1. Então, a resposta desse limite é 3. Tá? Aqui tem os exemplos. Então, é sinônimo de escrever daquela forma. Só isso? Só. E agora, qual é exatamente a definição, né? Então, quando eu tenho um polinômio, o negócio é simples. Na prática, existe uma série de detalhes. Então, na prática, o mais comum é acontecer isso que está aqui, ó. Que é isso que está aqui. Tem um buraco. Não existe a imagem deste A. Perceba aqui, ó. A é o X, não tem nada de 1 aqui embaixo, tá? A é o X, e quando a gente procura a imagem de A, seria o L, que é o limite, tá? Então, o que a gente trabalha são com números infinitamente pequenos, como quando eu falo nos limites, é nas adjacências, é pertinho do A, bem pertinho, bem pertinho. Como eu não conheço qual é o número mais próximo do A, matematicamente se usam alguns símbolos gregos, né? Que o epsilon e o delta. O epsilon é o A mais o epsilon não, o delta. É um infinito que eu adiciono ao A, que é o X, e o infinito que eu tiro de A. Igual aquele exemplo que eu estava no 3, 3,000000001. Aquele é o delta. Infinitamente pequeno. E 3 menos isso tudo é 2,999999, então infinitamente pequeno, tá? Então, em contrapartida, quando eu faço isso, fatalmente a imagem vai estar levando em conta as mesmas coisas, né? Quando eu tiro esse delta, vai ter um epsilon extremamente pequenininho aqui, que vai estar perto do resultado, né? Então, a definição é essa. Quando a função y vai tender a L, que é o limite, quando o x tende a A, óbvio. Mas com a condição, para todo número epsilon positivo, epsilon é um infinitamente pequeno positivo, que é uma distânciazinha, vai existir um positivo delta, de tal maneira que a distância, né, entre a função e o limite, módulo eu já expliquei que é distância, né? A distância entre a função e esse limite seja muito pequenininha, sempre menor que esse epsilon. Professora? Oi. Pode repetir esse raciocínio aí, que deu uma picotada. Ah, deu uma picotada? Tá. Deixa eu tomar uma aguinha. É porque até o computador fica meio doido com esse assunto. Então, assim, essa ideia do infinitamente pequeno, vocês entenderam, né? É muito próximo do x igual a A e muito próximo do limite de A, que é o L. Então, isso aqui, gente, foi descoberto no século XVII, XVIII, teve muita simbologia, muito sofrido para se consolidar uma definição. Só no século XIX que se consolidou, tá?
E aí, o que eles chamaram esses infinitamente pequenos de x e de y, respectivamente, de delta e epsilon. Então, a função, ela vai tender ao limite L quando o x, função é o y, quando o x tende para A. Condições para que isso aconteça. Para todo epsilon positivo, epsilon é infinitamente positivo, que eu somo no y e subtraio lá no y, que é infinitamente pequeno aqui. Para todo epsilon positivo, que eu tiro e ponho, vai existir um delta positivo, tal que, se x é diferente de a distância entre a função é essa curva, e o limite é o resultado. Então, a distância entre a função e o limite seja menor que epsilon, ou seja, vai ser... Se epsilon já é infinitamente pequeno, né, o limite vai ser ainda mais próximo possível desse A. Mais ou menos assim. Tá? Aqui também dá para entender, ó, qualquer x que está na nossa conversa, qualquer x que está aqui vinculado, menos este A, vai ser extremamente pequeno, porque vai estar entre zero e delta também. Vai ser extremamente pequeno. Tanto delta quanto o epsilon são infinitamente pequenos. Vocês não vão usar essa definição, gente, mas é importante só vocês entenderem que existe uma definição formal, que é o que eu estou colocando, né? O que vocês têm que se apropriar muito são as propriedades que eu vou colocar agora, tá? Tem muitas. Essa aula tem mais de 30 slides. Repetindo, reiterando, para vocês saberem o que pode e o que não pode. Qual é a consequência de tudo isso, tá? Se vocês lembrarem de função, já ajuda, tá? Então, aqui. A função é sempre esse aqui, ó. Limite de b, limite de x, x elevado a n, x elevado a raiz de x, de raiz enésima de x, tá? Aí, x tendendo a c, quem lembra o que é essa função? Que função é essa? F de x igual a b. Se f de x igual a b, que é a função, limite dessa função. Essa função é a função constante. A função constante é uma constante, o nome já diz. Aquela função assim, tipo, nós falamos, se f de x igual a b, tipo f de x igual a 2. F de x igual a 2 é uma função que está constantemente aonde? No 2. A f de x igual a, sei lá, f de x igual a menos 1. É uma função constante, onde a função está constantemente no menos 1, infinito. É uma reta, mas é uma reta constante. Então, se ela é constante, se o x tende a ser, ela é constantemente 2, ela é constantemente 1, então ela vai ser constantemente b. Então, a primeira propriedade é o limite de uma constante é a própria constante. Simples assim. Agora, no segundo, aí eu já não tenho uma constante. O que é x sozinho? X sozinho é x elevado a 1. X elevado a 1 é uma função de quê? De primeiro grau. Uma função de primeiro grau, gente, se x está tendendo a ser, é igualzinho o primeiro exemplo que eu dei aqui, ó. Só que foi uma função de primeiro grau, 2x mais 1. Se o x estava tendendo a 1, foi só substituir por 1, não foi o que eu falei? Então, se o x está tendendo a ser, aqui, eu só substituo por c. Então, x tende a ser, no lugar do x você põe c. X tende a ser, no lugar do x você põe c. Fica c elevado a n. Então, seja de primeiro grau, de segundo grau, de 10º grau, de enésimo grau, vai ser o x elevado a n. Então, c elevado a n. Na raiz, idem. X tende a ser raiz de c. Perceba que todos esses casos aí, a mensagem é,
Se for polinomial, se for constante, se for racional, não tem muitas discussões, basta você substituir pelo número que é dado aí, tá? Não tem muito o que dizer. Aqui é a prova, esses exemplos que eu dei aqui. Aqui eu já fiz, mas no próximo slide tem mais exemplo. Olha, o limite de uma constante é a própria constante. Então, só mudou. Se x tendendo a não interessa, a função é uma constante, o limite é a própria constante. Então, o limite de 4 é 4, o limite de π é π, limite de e é e. Então, não importa se o x está tendendo à raiz de 2, não importa se o x está tendendo a infinito. Limite de raiz quinta é o próprio raiz quinta, tá? É uma constante. Então, esses exemplos aqui mostram como a constante, ela não muda nada, né? Na raiz. Opa, eu tenho que ir para o próximo. Tá? Agora, este aqui. O limite de uma função identidade é igual a A. A identidade nada mais é que a função de primeiro grau só x, que foi a segunda lá que eu mostrei. Fx igual a x. Então, se x está tendendo a A, vai ficar A. X tende a 3, fica 3. X tende a π, fica π. E assim vai, tá? Quando é... Esse aqui é o nome da função. Função identidade, função constante, né? Aqui, agora, são as autorizações. Claro que, gente, propriedade não significa que você tudo tem que usar. Você vai usar quando? Quando aquela propriedade é necessária. Se não precisa, você não usa, tá? Então, quando aqui, por exemplo, o limite da soma é a soma dos limites, significa que você pode separar um limite que esteja somando em 2. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Não, só se for te facilitar a vida. Tá. De forma geral, por exemplo, esse exemplo, eu abro tudo, ó, é um limite só. Abrir, como tem 3 termos, né? Ó, 3 termos, você pode abrir em 3 limites. Repito, você pode, mas você deve? Não. Se você fizer direto a substituição, você já pode fazer, olha, x tende a 2. Então, basta, no lugar do x, por 2. 2 ao quadrado, 3 vezes 2, e fazer a conta. Como eu falei no primeiro slide, é a ideia de encontrar a imagem, né? É isso. Mas pode abrir, alguns exercícios mais complexos, vale a pena abrir. Não nesse aqui, que é uma função simples, né? De segundo grau. Tá? O mesmo eu digo em relação ao limite, não, limite da diferença. Então, quando tem uma subtração, se eu quiser, eu abro em 2 funções, tá? Ou então eu vou imediato, x está tendendo a 2, no lugar do x eu coloco 2 e faço a conta, e vou percebendo que essas funções que a gente está trabalhando são funções polinomiais, então é mera aplicação, tá? De jogar assim numa boa, tá? Jogar, quando eu digo, é substituir, né? Também é autorizado um limite de um produto, uma função vezes a outra. Se você quiser separar, você calcula o limite de uma, calcula o limite da outra e depois multiplica. Aqui o exemplo é x quadrado, ó. X quadrado é a mesma coisa que x vezes x, é como se fosse 2 funções. Então, se eu quiser, eu coloco o limite de x, que está tendendo a 3, né? Então, é meramente substituir por 3, né? Então, 3 vezes 3. Tanto faz, eu poderia por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? E... então, o limite da soma, o limite da multiplicação, agora o limite da quociente, que é da divisão. Idem, tá? Eu tenho um limite, só que vocês têm que tomar um outro cuidado, mas já eu comento. Eu tenho uma função dividida pela outra. E eu tenho o limite desta divisão.
Se eu quiser, se for mais fácil, eu calculo o limite de uma e depois o limite de outra, e aí eu substituo, tá? Nesses exemplos, né, mera substituição. Então, dá na mesma, certo? Se o x está tendendo a 3, a gente substitui 3 menos 5, que fica, na verdade, menos 2, né? Essa resposta aqui já está simplificada, e 3 ao cubo, que dá 27. Então, a verdade, entre os dois, vai ficar, antes disso, fica menos 2 sobre 20. Aí, simplificando por 2, né? Dividindo por 2, é que dá menos 1 sobre 10, certo? Essa é a ideia. Então, soma, subtração, multiplicação, quociente e potência, tá? Essa daqui, essa propriedade, ela vai ser muito útil daqui a um mês, mais ou menos, quando a gente começar a trabalhar com logaritmo, certo? Nos logaritmos, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Aí vocês vão precisar. Então, é assim. Olha a ordem das operações. É o limite de uma função elevada a n. Se for mais fácil, esquece o n é a potência, e calcula o limite da função sozinha. No final, você leva ao n. Neste caso, gente, vale a pena usar essa propriedade, porque, ó, por exemplo, esse exercício é x tendendo a 1. Se você deixar esse 1 quietinho e fizer desse jeito aqui, você vai primeiro desenvolver tudo isso. Desenvolver tudo isso, às vezes, é bem chato. Aqui não vai precisar, porque já está dizendo que é x tendendo a 1. Mas quando eu olho 2x mais x ao cubo elevado à quarta, se eu desenvolver isso, vai ficar de quarto grau, vai ser longa. E aí, às vezes, é pior. Então, ao invés disso, eu esqueço o 4, perceba aqui, eu faço o limite aqui dentro, eu substituo aqui dentro, x tendendo a 1. Então, aqui fica 2 vezes 1 mais 1 ao cubo. Eu faço o limite primeiro, tá? Então, isso dá 2 mais 1, deu 3. Depois, eu elevo a quarta, né? Então, fica mais fácil do que você desenvolver o produto notável, tudo, né? Você vê que elevar ao quadrado é uma coisa, elevar a quarta é muito mais chato, né? Muito mais delicado, né? Alguma pergunta ou tranquilo? Só estou falando de propriedade, né? O limite da raiz. Idem ao da potência, tá? Se na potência eu posso fazer a potência no final, idem na raiz. Então, olha, aqui a raiz é feita antes, depois o limite. Aqui não, aqui o limite é feito antes, o resultado eu tiro a raiz. Então, também fica a cargo de vocês, né? Então, aqui ao invés de substituir o x e tirar a raiz, a pessoa preferiu substituir o x aqui dentro, né? X, menos 2 ao quadrado, a quarta, 4 vezes menos 1, menos 2, olha, mais 1. E aí, este resultado, que dá 25, né? Este resultado que dá 25, aí foi tirada a raiz quinta, e não resolver fazer o limite, tá? São escolhas que vocês vão fazendo à medida que vocês vão querendo. Essa daqui, essas operações, nada mais são do que o que eu acabei de falar, mas agora a gente já está estendendo um pouco mais. É a mesma operação, só usando simbologia de função. Tá? Aqui a gente não usou simbologia de função necessariamente. Aqui a gente está usando. Tá? Então, padronizando o limite de uma função como L e o limite de outra função como M. Então, limite, quando eu tenho uma constante, eu multiplico pela constante. Quando eu só estou somando, eu somo os limites. Quando eu estou multiplicando, eu multiplico os limites.
quando eu estou dividindo, eu divido os limites, eu elevo o limite e eu tiro a raiz do limite, tá? Então, é uma síntese dessas propriedades que a gente viu, tá? E aqui também é o resumo, tá bom? O que de diferente tem aqui em outras linguagens é a exponencial. Então, olha, como a gente ainda não vai trabalhar em exponencial, a gente vai dar o nosso curso. Esse aqui é o mesmo material que eu dou em cálculo 1, né? Então, o cálculo 1, a posição é a mesma, é diferente de vocês. Aqui vocês veem todo o limite de polinômio que é agora, derivada de polinômio e tal, e depois que a gente vai entrar em exponencial. Mas eu já deixo aqui as mesmas regrinhas para exponencial, tá? E logaritmo, para quem quiser, vale a mesma coisa, tá bom? Limite da exponencial e limite do logaritmo. Você pode trocar a posição, né? Principalmente logaritmo. Limite do log é o log do limite. Tá? E aqui também o limite de uma exponencial, eu posso simplesmente trazer o limite lá para o exponencial, junta tudo lá em cima. Tá? E isso, mas a gente não vai usar, vocês vão usar esta daqui. Este é o... Opa, deixa eu diminuir aqui. O que vocês, no curso de vocês, é literalmente o limite da polinomial, que é o limite mais tranquilo. Eu falei hoje, né, que uma função polinomial, ela tem este caráter, né? Tem um coeficiente vezes x elevado a n, depois um coeficiente vezes x elevado a n menos 1, sucessivamente até o termo independente. Então, o limite de qualquer função polinomial em x, se x tende a c, é substituir no polinômio o próprio c. Meramente isso? Meramente isso. Essa é a definição na polinomial, tá? Eu vou até as técnicas para cálculo, depois eu paro, gente, já vai dar certinho. Então, novamente, uma função de quê? De quinto grau, x está tendendo a menos 2, muito cuidado, tá, pessoal? Porque x à quinta, x à quarta, x quadrado, x sozinho, cada um, o menos 2 vai ter um comportamento, né? Então, por exemplo, quando eu substituo menos 2 à quinta, ele continua negativo. Já menos 2 à quarta, ele vai ficar positivo. Esse aqui, menos 2 ao quadrado, fica positivo, mas tem um menos lá fora. Então, vai ficar menos 4. Então, não confundam o sinal da operação com o sinal do número que você tem que substituir, né? E aqui já é negativo com negativo, este aqui já vai ficar o quê? Positivo, tá? Então, essas regras de sinal, elas prevalecem na hora que vocês estão cometendo alguns erros, viu? Eu percebo que esse detalhe de sinal, às vezes vocês entendem bem as técnicas de derivação, de limite, e erram nesses sinaizinhos, né? E agora, agora começa a ter os nozinhos, tá? Mas óbvio que a gente não vai trabalhar com os nós hoje. Os nós vão ficar para a semana que vem. As funções racionais. Como hoje mesmo nós já trabalhamos domínio de funções racionais, as funções racionais vão ter essa situação, uma função dividida por outra. Mas como eu estou falando de polinômios, vai ser um polinômio dividido por outro. Mas, pela condição de existência, o polinômio que está no denominador não pode ser zero. Então, quando x tende a um c, eu vou substituir esse c no polinômio em ambos. Só que, às vezes, quando eu substituo no denominador, vira zero. Se eu substituir no numerador e deu zero, não tem problema. Zero dividido por qualquer número é de boa, mas um número dividido por zero não pode.
Então, em função deste problema, a gente vai ter que ver técnicas para resolver, tá? Então, por enquanto, hoje a gente vai ver o quê? O usual. O usual é x está tendendo para o número, aqui é -1, -1 ao cubo, que é x ao cubo, 4 vezes -1 ao quadrado, -3, deu 0, mas deu 0 no numerador. E isso pode, tá? Isso pode. Agora, o -1 ao quadrado, junto com o 5, não deu 0. Então, ok. 0 dividido por 6 é 0. Tá? Então, ok. Se tivesse acontecido ao contrário, 6 dividido por 0, a gente ia ter o que eu chamei de indeterminação. Então, o que eu tive aqui? A constatação que um limite pode dar 0. O que um limite não pode dar é um número sobre 0. Por quê? Porque a função ela não vai estar definida naquele ponto. Vai acontecer exatamente o que nós fizemos nas condições de existência. Mas apesar do x daquele ponto não estar definido, existe limite. É por isso que eu mostrei os gráficos hoje para vocês. Quando o x tendia a 3, no 3 ela não estava definido. Você lembra que eu fiz concurso lá no GeoGebra e acompanhei a função? A função, ela nunca encostou no 3, mas ela ficava perto. Lá embaixo, a função nunca encostou no 3, ela ficava perto. Aqueles casos que eu fiz, os 2, 3, em ambos os casos, tanto abaixo do número quanto acima, naqueles casos, o x estava tendendo para o infinito positivo e para o infinito negativo. Como que aparece isso aqui na conta sem a gente precisar ir para o GeoGebra? Com que a minha formulinha de substituição vai dar 1 sobre 0 e vai mostrar que naquele ponto não tem nada mais perto dele, à direita vai para o infinito, como eu sei. É isso que a gente vai começar a fazer. E é ancorado aonde? Nisso que eu estou pondo aqui. Tá? Quando eu escrevo pré-requisito, é pré-requisito 15.000 vezes. Fundamental. Então, se vocês não, como diz, necessário demais, se vocês não estiverem comendo com farinha isso aqui, aí vocês vão estar na roça. Na roça a gente já está, né? Que a gente está aqui na rural. Então, é isso que vocês têm que lembrar bem. Brincadeirinhas bestas. Aí, o que farei eu? Vou fazer uma revisão de alguns mecanismos para facilitar essas fórmulas de fatoração. Já peguei hoje um exercício para fazer uma revisão, vocês viram lá no finalzinho, gente, produto notável, tá? Só que o que eu fiz hoje foi, por exemplo, tinha A mais B quadrado, eu falei quadrado do primeiro, blá, 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 blá. Eu fiz lá produto notável, fiz daqui para cá. Agora, você tem que olhar esse trinômio e chegar nisso. Olhar esse binômio e chegar nisso. Olhar isso aqui, que é fator comum em evidência, e fatorar. Então, como eu falei, fatorar. O que significa fatorar? Transformar em produto. Quando eu transformo em produto, eu vou transformar uma indeterminação, que é, por exemplo, o caso de eu ter aqui 0 embaixo, não em cima. Eu vou transformar uma indeterminação em algo melhorzinho, e aí eu consigo resolver os nossos pepinos, né? Então, essas são as técnicas que a gente vai usar para conseguir resolver. Então, essas técnicas eu começo a semana que vem, são muitas técnicas, e para ficar mais fácil a obtenção dessas técnicas, então a sugestão que eu dou, eu já vou estar salvando aqui, só olhar, para ver se ok. Eu vou estar salvando aqui esse slide parcial, tá bom, pessoal?
já vou colocar lá para vocês, só para vocês pelo menos terem, quem tiver interesse, né? Um pedacinho já do cálculo de limite e linkado com a nossa apostila para vocês trabalharem na quinta-feira, que são os dias que eu não tenho aula síncrona, né? Essa é a ideia, não é verdade, pessoal? É isso. Deu tempo. Cheguei até onde a gente diminui um pouco nossa... que a gente está um pouquinho atrasado, mas nem tanto, né? Alguma pergunta? Se está tudo bem? Não, né? Que bom. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu acho que está mais tranquilo. E aí, a semana que vem, a gente, se Deus quiser, se encontra. Espero que vocês todos estejam bem, né? Fiquem bem, com saúde, e a gente se fala melhor semana que vem. Fechou, gente? Então, Fechou. um abraço para vocês todos. Obrigada a vocês, viu? Tchau, tchau, gente.